sejam bem-vindos ao Sexto Monumento, podcast exclusivo para os patronos do Giro de Itália, o Missão Maglia Rosa. Maglia Rosa, porque a rosa é vermelho, rosa que é rosa. Já estava eu a querer aprimorar o meu italiano e a dar uma gafe. Como sempre, como já vem sendo hábito, vamos já para o terceiro ano de nas grandes voltas fazemos o nosso podcast exclusivo para patronos. Este é o primeiro debaixo do nome Sexto Monumento, e para me fazer companhia nesta antevisão da primeira etapa, conto com o Rui Ribeiro para estar desse lado. Olá Rui, como é que estás? Não sei se nós estivemos há poucos dias juntos, não é? A fazer a antevisão do Giro na sua totalidade, mas começa no próximo sábado com esta primeira etapa de apenas 140 km, até uma etapa relativamente curta, mas bem acidentada. E eu estava a pensar aqui antes de nós começarmos, e até porque estive a ver aqui melhor os detalhes das subidas, e tu que estiveste lá no ano passado, faz-te lembrar a primeira etapa do Tour do ano passado, pelo menos a subida final, comparado com aquela que depois o Simon Yates, não, o Adam Yates veio a ganhar. Se bem que a última subida era mais distante do que a que vai ser amanhã. Olá David, olá a todos os nossos queridos patronos, que mais uma vez, ou aqueles que repetem e pela primeira vez, os que estão a estrear nestas andanças connosco, nos acompanham nestes próximos, não são 21 dias, mas serão 21 etapas de Giro de Itália. E de facto parece que isto agora começa a ficar na moda, não é? De termos estas etapas mais acidentadas logo para tentar separar o trigo do joio relativamente cedo nas grandes voltas. E sim, por acaso ainda não tinha pensado nisso, da semelhança entre a subida final não é subida final, mas da subida perto do final desta etapa, com final em Torino, o Bivio di San Vito, que são 1,5 km a 8,6% de inclinação. O Cote de Pique, aparentemente, isto referindo-me à subida, eu estou a dizer Cote, isto é o Alto de Pique, é esse aqui, os franceses é que traduzem tudo. O Alto de Pique era mais duro, que era um bocadinho mais extenso, e também uma pendente média um pouco mais inclinada, mas ainda assim não acho que seja isso a fazer grande diferença entre uma e outra, porque acho que o desenho das etapas é relativamente parecido. Essa primeira etapa da Volta à França do ano passado era ligeiramente mais curta, tinha menos 40 km, mas esta etapa na volta à Itália, se calhar até tem o Colle della Maddalena, por ser uma subida maior, se calhar até pode, caso seja uma subida mais endurecida por alguma equipa, pode acabar por retirar mais aqueles homens mais, tipo um Biniam Girmay, um Laurence Spithies, ou seja, aqueles ciclistas com muito boa ponta final, mas que nas subidas, não, apesar de as passarem bem, não dá para abusar da dureza dessas subidas. Sim, mas esse aí, acho que o Caden Groves já entra num patamar um bocadinho abaixo, mas é mais sprinter, não é? E menos esse Biniam Girmay ou Laurence Spithies, que até geralmente se dão muito bem nas clássicas. Mas acho que aquela subida do Bivio di San Vito está cá o Pogacar, não é? Por isso... Sim, uma subida que até quando foi anunciado o percurso não estava no percurso inicial. Foi uma adição de última hora. Tu falaste aí em alguns números? Eu não sei, eu acho que estava, mas apenas a passagem inicial, antes da Madalena. Exato, este último ponto é que esta última volta é que foi uma adição. Sim, exatamente. Seja, haverá uma possibilidade antes dos corredores, digamos, verem primeiro como é que são as coisas, porque é uma primeira passagem pela meta em Turim. Se bem, tu falavas daqueles números, se bem que, por exemplo, aqui no mapa do Giro dos últimos quilómetros, eles colocam aqui uma distância de 1,4 km e praticamente 10% de média, a rampa maior de 16%, e o final termina a 3, a subida termina a 3 km da meta, por isso eles vão depois também terminar a descida já dentro dos
500 metros finais, por isso vai ser uma escada bem rápida. E como tu dizias, está aqui o Pogačar, é um pouco incontornável, até porque a subida é praticamente em cima da meta. Se calhar, se fosse há 3 anos, seria engraçado ver um duelo do Pogačar com o Alaphilippe. Mas este ano acho que é um pouco improvável fugir à possibilidade de ver Pogačar vencer. Nós até estávamos a conversar antes do início, nós até pensamos aqui no mesmo corredor, como digamos um wildcard, um joker para vencer amanhã, que seria o Parret Pantry. Como ele diria que há aqui vários nomes que nós podemos pensar que podem ou não fazer alguma coisa, mas torna-se complicado perante a presença do Tadej Pogačar. É verdade, porque apesar de, sendo a primeira etapa, está toda a gente fresca, pode aparecer um Victor Lafay, como fazendo a ponte com essa etapa da Volta à França que falaste, que também apareceu nos 2 primeiros dias e depois nunca mais se viu, mas pode de facto aparecer algum ciclista que tenha apontado este fim de semana, ou até especificamente esta semana, como o seu pico de forma para... Não digo pico de forma, porque também estar a direcionar o pico de forma para um dia exatamente é complicado, mas que tenha o foco exatamente nesta etapa e a investir a primeira rosa, e que isso possa ter algum impacto. Agora, claro, é complicado de fugir àquilo que é o Pogačar. Vi também, e tu falavas disso antes de começarmos a gravar, uma comparação entre esta subida e a subida do Côte de la Redoute, em que todos vimos o que é que Pogačar fez na Liège-Bastogne-Liège, e lá está, já acaba por entrar naquele grau de subidas que, se há um ataque de um ciclista como Pogačar, e até mesmo de outros como um Dani Martínez, algum ciclista desse género que se dá bem nestas subidas curtas e explosivas, torna-se complicado para um ciclista que, apesar de passar bem uma subida que não é um especialista, torna-se complicado para ele acompanhar. E pegando também no que dizias há pouco, não é como se houvesse grande espaço para fazer perseguições ou recolagens após a subida, porque é uma descida praticamente até à meta, até aos últimos 500 metros, penso eu, como tu disseste. Por isso acaba por ser, penso eu, bastante complicado que haja qualquer tipo de organização a perseguir um ciclista que ganhe, nem que sejam uns 4 ou 5 segundos no topo da meta, porque estarão a 3 km da meta e 2,5 serão a descer. É menos tempo a rolar depois, do que fazendo a comparação, do que depois do pódio em Sanremo, e a subida é mais dura, por isso dará para fazer mais diferenças. A única coisa que me pode fazer fugir aqui um bocadinho também ao tema Pogačar é ele ter dito que não queria liderar ou seja, não foi que não queria, mas tentar livrar-se um bocadinho dessa pressão e pôr de parte essa conversa de que este giro já está feito, que ele vai ganhar, que a única questão é se ele lidera do primeiro ao último dia. Mas ainda assim, eu acho que era mais fácil, mesmo que não seja essa a estratégia, acho que é mais fácil para a UAE gerir ganhando a etapa da manhã e, caso queiram, entregando a camisola rosa na etapa 2, na chegada à Europa, para depois não terem que assumir as rédeas do pelotão naquelas, esperam-se que sejam 3 etapas ao sprint. E aí livram-se desse fardo, entre aspas, da camisola rosa, de terem de assumir essa perseguição. Acredito que a deixarem uma fuga chegar seja mais provável de o fazerem no domingo e não já amanhã. Pensando em outras opções, já falamos aqui de Aurélien Parret-Pantry, que vem, por exemplo, de vencer uma etapa no Tour dos Alpes. Dani Martínez, que venceu aqui 2 etapas na Volta ao Algarve. Ele está parado desde o Tirreno Adriático, mas é um corredor que tem essa capacidade para estas rampas mais duras e mais curtas. Alaphilippe, não sabemos, é sempre uma incógnita, mas digamos pelo nome Alaphilippe há que pôr aqui algo, ponderar um bocadinho se pode ou não ser uma hipótese. E diria que eu não ponho muitos mais nomes em cima da mesa. Eu não sei, por exemplo,
Um corredor que me está aqui a saltar um bocadinho à vista, o Baggioli, da Lidl Trek, acho que é um dos melhores dias para ele, Está e a hoje não passar vai ao ter lado da época completamente. Sim. E um corredor que acho que há uns anos, ele depois daquela queda no ano passado na volta à Suíça, está a voltar gradualmente, mas acho que o Sheffield há uns anos há uns anos, agora só tem 22. Antes da queda, acho que nós consideraríamos, sim senhor, o Sheffield como candidato a vencer, assim, mas acho que também é um nome para ter debaixo do olho. Acho que vai ficar ali nos primeiros lugares. Não sei se queres aqui deixar mais alguém do leque para os nossos ouvintes apostarem. Eu agora vou-lhes dizer para apostarem, sei lá, no Peter Serri, que é para começarem já por trás. Isto tem que se pensar. Olha, o Van Fernando, que teve bem Sim, sim, nas sim, clássicas sim, de sim, Ardenas. E já agora, nós começamos a dizer a falar só para os patronos, mas este primeiro episódio está no nosso feed geral, que é para abrir também um bocadinho o apetite a quem nunca foi nosso patrono, para saber o que é que a casa gasta nestes dias, e porque também para ficarem com o bichinho do jogo das apostas, porque posso dizer, Rui, o nosso site ainda não estava 100% operacional e já tinha pessoal a perguntar se este ano não ia haver outra vez podcast para patronos, se não ia haver jogo das apostas, e nesta altura em que estamos a gravar já temos 6 patronos inscritos no site. Ainda não foi para o ar sequer. Por isso, pessoal, é bom ver que o pessoal está com o bichinho, mas resumindo, quer eu, quer tu, apostamos em Pogacar para o dia da manhã. Sim, eu tentei fugir aqui um bocadinho, era o que nós estávamos a falar. Eu tinha pensado no Aurélia Parry-Pantry da Decathlon, mas sendo o primeiro dia do Pogacar, bem sei que só vamos ter 2 oportunidades e eu já vou queimar uma para apostar nele. Mas é daquelas etapas que, dado o traçado, fica mesmo complicado de fugir, não é? Tu há pouco falavas em outros possíveis nomes, eu olhando aqui rapidamente à start list, tu falaste no Magnus Sheffield da Ineos, eu não sei em que forma ele chegará, mas caso chegasse na forma das clássicas, o Jonathan Narvaez podia ser um nome a ter em conta. Ele no Tour Down Under esta época andou muitíssimo bem, mesmo na chegada ao Willunga Hill e ao Mount Lofty, mas duvido que chegue aqui em condições de disputar a etapa da melhor forma. Depois dos outros dois que eu falei há pouco, o Lawrence Pitty e o Binem Girmay, eu acredito que as subidas vão ser feitas a uma velocidade demasiado alta para eles depois estarem de facto na luta, e punha também na slot o Matteo Trentin, que caso conseguisse passar podia depois dar uma luta no final. Dentro mais daquelas opções mais seguras, diria que o António Tiberi, por exemplo, dado que ele fechou sempre bem nas chegadas do Tour dos Alpes, mesmo quando chegavam em grupos restritos, ele acabava sempre nos 5, 6 primeiros. Diria que é uma aposta segura, ou sendo o António Tiberi, é provável que seja mesmo um tiro certeiro. Enfim, tinha que vir a piada, tinha que ser. Antes de nos despedirmos, fazer a ressalva que este ano, como tínhamos dito, há também decidi intitular Giro Cultural, que podem também encontrar no nosso site, uma curta passagem sobre a história, sobre que será sempre relacionado com a etapa do dia, seja sobre um evento, sobre uma personalidade da zona onde passa a etapa. E para esta etapa 1, como não poderia deixar de ser, até por ocasião dos 75 anos desse acontecimento, o Nuno Martins Neves recorda-nos a tragédia de Superga, onde a equipa do Torino perdeu a vida num desastre aéreo nesse monte. Rui, nós despedimos-nos, voltamos amanhã, não necessariamente nós os dois, volta amanhã a equipa do Sexto Monumento para fazer o rescaldo desta primeira etapa. Veremos já com Pogacar de rosa ou não. Para quem nunca foi nosso patrono, e para quem também já foi e ainda anda aqui meio perdido com
com esta nova nomenclatura, sextomonumento.pt. Por lá podem fazer a subscrição do podcast. Não tem nada que saber, vocês entram, se entrarem aqui no browser, no computador, tem logo ali no canto superior direito Missão Malharosa. Se entrarem com num dispositivo móvel, tem ali os 2 tracinhos junto ao cabeçalho da página, e carregam lá e tem lá todas as opções, nomeadamente essa do Missão Malha Rosa, para escolherem, para fazerem a vossa aposta no jogo das apostas. Para quem não sabe também, relembrar aqui rapidamente as regras: só podem apostar no mesmo corredor 2 vezes ao longo da corrida, e também não podem apostar 2 vezes no mesmo corredor na mesma semana entre dias de descanso, ou seja, da etapa 1 à etapa 9, depois nas outras 2 semanas não podem apostar 2 vezes no mesmo corredor. Por isso tenham em atenção isso na altura de apostar. Rui, estamos conversados, e que seja um ótimo giro para nós e para todos os nossos patronos. Voltamos amanhã.